Bom Good morning. dia! It is É May 18 de maio de 2024. When God 2024, sends a prophet quando Deus and you envia refuse um to listen to his profeta e word, você se God will recusa a ask ouvir you suas why. palavras, então A Deus te king wondered about perguntará whether he was going por to live or not. quê. And so instead of doing O what he should do rei se and consult the perguntou prophet in the se ele land, iria viver instead ou não. he E sent some assim, ao messengers invés de over to fazer o que Ekron, deveria to the fazer e god consultar ao Beelzebub, profeta da the terra, devil, ele a enviou fortune alguns teller, mensageiros over a there Ecrom, to ao inquire deus whether he was going to Beuzebu, live or um not. demônio, um adivinho que havia por lá para perguntar se Now, what ele a rude thing viveria ou that não. would be for a man who was Agora, que king coisa over a rude seria supposed um to homem be que era rei de um spiritual povo people, que deveria a ser people who believed in espiritual, God, um and povo que yet their cria own em leader, Deus, e apesar consulting disso, something o else, seu decides próprio the thing líder that he ought to consultar outra consult. coisa além do que ele deveria consultar. He knowed the Estão laws. vendo? Ele conhecia as There leis. were preachers Haviam in the land, pregadores na and there terra, were haviam churches, igrejas e and assim so forth. And there sucessivamente was a havia um prophet profeta que who tinha a had the palavra do word of the Senhor. Lord. E ao invés de Instead of consultar ao consulting the profeta, prophet, o rei the quis king seguir o wanted to caminho take the mais most popular. popular route. O irmão Branham Brother disse: Branham said, eu penso I think que that's what's esse é the o matter today. problema de We want hoje. that Nós queremos most aquele popular route. caminho mais popular. And when E quando God Deus makes the provê way, um the people caminho, get o away povo from se him. afasta dele. And God E makes Deus a way provê for um that people caminho to para que return este back povo to him, like I was retorne a speaking of ele, last como eu night. estava falando na And noite the people passada. E o refuse povo to se do it, recusa a then retornar, God e então asks, Deus pergunta, why? por quê? He always Ele asks sempre that. pergunta, Why por didn't que you do vocês não it? fizeram So isso? if he makes the way Sendo and we assim, se refuse to ele do provê it, um caminho e then nós nos recusamos a he asks segui-lo, why we didn't do it. então ele And pergunta I would por rather que get it nós fixed não up o here than to wait seguimos. for him to ask E eu me prefiro judgment why I resolver didn't do isso it. aqui do que esperar que ele me Some man's sins pergunte go isso before them. lá no Others julgamento follow. I final. want Por que mine to é go que on eu não o before me, segui? confess. Os And then pecados de I want to alguns be homens right. vão When diante that time deles, outros comes, os seguem. Eu quero que os meus continuem diante de mim, confessados. E então eu quero estar certo quando aquele momento chegar. Now, here is Mensagem ao our caminho de brother volta. and God's prophet, Agora, aqui está o sent nosso by irmão e God's profeta de G. Deus enviado pela graça de Deus a nós, o irmão To Joseph us, Brother Branham. Joseph Branham. Querida família Dear que Kate ouve as fitas, I mean eu me you, my refiro a family, and the vocês, family out in minha the world família e a família where pelo our mundo tapes onde go. aonde as nossas fitas vão. That is Somos us, nós, a the prophet's família tape do family, profeta que his ouve children as fitas. that are Os seus scattered out filhos over que the estão world, espalhados pelo the ones mundo, he has aqueles begotten que to ele Christ, gerou para Cristo, the aqueles ones a that quem o Father Pai has deu a given the revelação de revelation si of mesmo himself nestes to in últimos these last dias. days. Eu quero I'll get 'em reunir all todos together one vocês of num these dia days. desses. Vejam, o Father Pai will. o fará e então And nós we'll have teremos a um home lar where we onde won't não have to roam precisaremos around no more. mais vaguear por aí. I want to get Eu them quero all together. reunir It's vocês happening right now. todos. Isso está This ocorrendo message, his neste word, preciso these momento. tapes are doing Esta just mensagem, exactly a that. palavra Bringing dele, the essas bride fitas all estão together, fazendo uniting exatamente us as isso, one unit reunindo a from noiva around the toda, world. nos There is unindo nothing como but his uma voice, unidade the do voice of mundo God todo. Não há on the nada tapes além da that voz can bring dele, his a voz bride de together. Deus nas fitas, And que possa you, when reunir you're a sua filled with the noiva. Spirit, E here's one você, of the quando best está signs cheio I do know. Espírito, You're aqui está so um in dos love melhores with sinais Christ que eu and believe conheço. every Você word está that he tão says to be the enamorado de truth. Cristo e See? crê que cada palavra That's que ele the diz é a evidence that you verdade. have Estão the Holy vendo? Spirit. And Essa é a your life's evidência full de of que você tem o joy. Espírito And Santo e a tua vida está everything's cheia de different alegria than e what it used to que be. That's the coisa, tudo Holy é Spirit. diferente, estão vendo? Do que Our era. hearts, Isso é o Espírito minds, Santo. and O nosso souls coração, are so mente e full of alma joy, estão cheios, tão love, cheios and de alegria, revelation we can amor e hardly revelação que contain nós mal ourselves. podemos nos conter. Every message Cada we hear mensagem que brings ouvimos more traz revelation. mais We revelação. see who we Vemos quem are and somos what e o que we are estamos doing to be in fazendo his para perfect estar na will. vontade There is perfeita nothing that dele. can move Não us há from nada what que God possa has nos placed mover do within que our Deus hearts. colocou em nosso Pressing play is coração. God's Apertar o provided play way é o for caminho today. provido por No Deus para guessing, hoje. no hoping, Nada de no eu asking. suponho The que, Holy eu Spirit, espero is that que, de what I just perguntar ao heard? Espírito The true Santo, word? o que eu acabei de Do ouvir I a need to palavra check it with the verdadeira? word? Será que eu preciso conferir com a Not us. palavra? Nós não. What we hear O on que the nós tapes ouvimos nas is the fitas word. é a That palavra. word we hear on the tapes Essa palavra is que the ouvimos only nas word fitas that é a has been única vindicated by the palavra Holy que foi Spirit vindicada himself. pelo próprio The pillar of Espírito fire Santo. to be, A coluna de thus saith fogo the como Lord to sendo, the assim bride, diz o Senhor, para a is
noiva. someone says Se to alguém nos us, disser, há there is tanta so coisa much dita said nas on the fitas tapes que era that apenas was o irmão just Brother Branham Branham falando, talking, não a palavra not the ungida, anointed word. aquilo era That apenas was o just the homem. man. O Espírito The Santo Holy nos Spirit led us to orientou what is the word quanto ao and que é what a was just palavra e o Brother que era Branham apenas o talking. irmão Branham falando. Não Not to para us. nós. We just Nós simply believe what the simplesmente prophet told cremos us no que o never to profeta nos forget. diz para nunca I want you to esquecermos. never forget that word. Eu quero que vocês What nunca se Moses esqueçam said, dessa palavra. O God que honored Moisés because disse, God's Deus word was in honrou, Moses. porque a palavra de Deus estava em Moisés. We'll Amém. never forget what the Nunca nos prophet said, and esqueceremos do we'll que o believe it, profeta for disse it e is cremos engraved with nisso, an pois iron está pen gravado upon com um our ponteiro de hearts. ferro em What nosso he said on coração. the tapes, Amém. God O que ele honored it, disse nas fitas, and Deus we honrou e nós believe it. cremos. Não há honra maior do que There is no sentar-se greater e honor ouvir a than voz to de Deus sit and falar hear the conosco. voice of God Ele speak to falará us. com a sua noiva He neste will be domingo speaking às to his 12 bride horas, this Sunday at no 12 horário p.m. de Jeffersonville, Jeffersonville time, e responderá and answering perguntas. questions. Em Perguntas e Respostas 640830E. número 4, pregado em Questions 30 de and agosto de answers number 1964. Eu I would gostaria like de to convidar invite you to be vocês a se united unirem with a us. nós. É uma It is a decisão decision da qual you'll vocês never regret. nunca se arrependerão. Brother Irmão Joseph Joseph Branham. Branham. Do you have questions? Você tem perguntas? Escreva para o Tabernáculo Branham e pergunte ao irmão Joseph Branham através do e-mail bt@brana.org. Até a próxima vez. Que Deus abençoe vocês e shalom. Well, let's stop.